Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Mais uma vez, João Gabriel e eu aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para vocês as informações, as notinhas, as matérias. Hoje, 4 de junho de 2020. Tudo bem, João? Tudo bem, Albert? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Como sempre, eu convido quem estiver nos assistindo pelo Facebook a curtir a página do Jornal da Cidade para receber atualizações do nosso conteúdo, né? Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, que a gente também disponibiliza o programa lá, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para também receber atualizações de conteúdo do jornal. Lembrando mais uma vez aos nossos amigos internautas e agradecendo aqueles que participaram na última terça-feira, no próximo dia 12 de junho, das 18 às 20h30, lá no Hotel Lisboa, teremos o Escondidinho Solidário da AADV, Associação dos Deficientes Visuais. Uma excelente campanha, né, João? Mais uma vez aqui reforçando para que os nossos amigos possam ajudar. Em época de pandemia, né, João? As pessoas aí das entidades com dificuldade de angariar os recursos para manter as entidades e é uma oportunidade para que as pessoas possam ajudar mais uma vez, né, João? Exatamente, vai ser drive-thru, né? Drive-thru, correto. Ali, o Hotel Lisboa é ali na rua Barão do Campo Místico, né? Correto. Aquela subida da Barão do Campo Místico. Vai ser um horário assim, relativamente mais tranquilo, porque vai ser Comércio fechado, mais, né? assim, mais à noite, né? O finalzinho da tarde, começo da noite. Então, eu acredito que não vai ter muita dificuldade ali de acesso naquele ponto ali, né? A gente sabe que a Rua Junqueiras é uma via importante de escoamento da Zona Oeste para o centro, né, Albert? Mas nesse horário aí vai ser um pouquinho mais tranquilo. É sempre bom a gente poder ajudar as entidades aqui de Poços, Albert, porque a gente sabe, né? A gente já falou várias vezes aqui no programa que as entidades enfrentam problemas de atraso nos repasses por parte da prefeitura, né? Na última postagem, na última reportagem feita aí pelos órgãos de imprensa e trazido por nós aqui no Pautando, dava na casa de 5 meses de atraso. E como que se mantém, né, João? Não tem como se manter, né? Então, a maioria das entidades, elas se utilizam desses expedientes, né? Bingo beneficente, esses almoços, jantares, né? É todo tipo de evento, bazar, brechó, né? Então isso aí é comum, ajuda ali a complementar a renda dessas entidades, porque não é fácil, né? Você chegar no final do mês ali, né? E ter aquela série de despesas para pagar e não ter o valor suficiente, principalmente quando você conta com dinheiro e o dinheiro não entrou, né? Mandar um grande abraço ao Rogério, que é o presidente da ADV, a Ângela, que é administrativo lá, e a todos da diretoria que solicitaram para que nós pudéssemos fazer a divulgação. E na próxima terça e na próxima quinta, novamente, traremos aqui para os nossos amigos para relembrar, para que tenhamos aí a oportunidade de ajudar. Mais um capítulo na novela Circulares, João. Você que está mais ao par do assunto, poderia trazer para os nossos amigos internautas. Saiu hoje uma matéria no G1 falando sobre o processo licitatório, que mais uma vez tem um capítulo novo aí, né, João? Albert, amarrou mais uma vez a questão, né? A prefeitura ela tinha entrado ali com um recurso, né, no Tribunal de Contas do Estado, né, o TCE, para retirar uma das cláusulas do edital, né, que a prefeitura pagou uma fortuna para fazer, né, junto lá à Cefet Minas, né? E aí o Tribunal de Contas não acatou esse recurso da prefeitura, né? Então, assim, num primeiro momento, o que pode vir a acontecer? A prefeitura tem que fazer um novo edital. Até porque, Albert, as duas únicas empresas que se apresentaram para disputar a licitação, elas foram inabilitadas. Né? Floramar de Belo Horizonte e a Jundiá de... É Jundiá, né? Jundiá. Bragança, né? Então, assim, possivelmente a prefeitura vai ter que fazer um novo edital. E aí pode ser, Albert, que outras empresas que até então não tinham participado venham, né, a se interessar a participar de novo, né? Ainda que tenha a questão da pandemia e tudo mais. Né? Mais uma vez, ressaltamos aquelas palavras colocadas pelo nosso digníssimo senhor promotor público, Dr. Sidney Bottcher. Incompetência ou má fé? Eu acho que a incompetência prevaleceu muito nesse período de 3 anos aí dessa administração frente a este problema que nós teríamos nesse ano de 2019, que passou na realização da licitação de transporte público, levaram tudo ao banho da valsa, não deram a devida importância e hoje os funcionários que estão perdendo os seus empregos. Eu tive a oportunidade, João, hoje de ir no terminal de linhas urbanas no período da tarde, fiquei muito triste com as cenas que eu vi ali de mães, senhoras que trabalhavam como cobradoras, chorando. Umas 2 ou 3 me reconheceram, vieram pedir, pelo amor de Deus, para a gente intervir junto ao Flávio Cansado. Só que, infelizmente, a Circular enfrenta uma situação muito complicada, como eu coloquei para eles. A instabilidade jurídica colocada pelo Sérgio, pelo Flávio e pelo senhor Sansão é muito grande, fazendo com que a mesma não tenha capacidade de gerir o seu negócio e ter investimentos. Então,
o único meio. Ainda mais que o IPK, que é o índice de passageiro quilômetro rodado, caiu muito nesse período, a única alternativa que a circular achou foi de demitir. Se tivesse um contrato de 15 anos, ela ou uma outra empresa, né, João? Com certeza poderia ter colocado naquele auxílio emergencial também do governo federal, ela pagaria 30%, o governo 70%, só que da forma que está, a incompetência ou a má fé dessa administração pública estão fazendo aí 260 chefes de família serem demitidos em Poços de Caldas. É lastimável, Sérgio Azevedo e o senhor Flávio Faria. Robert, eu vi alguns comentários lá no seu grupo a respeito desse assunto aí, e tem algumas pessoas que eu acho que ainda não entenderam muito bem a situação. Lá em abril ou março de 2017, eu não lembro exatamente qual foi o mês, o promotor de justiça, o Dr. Sidney Bott, né, ele fez o alerta ao município, né, dizendo assim que o contrato do transporte coletivo se encerraria em novembro de 2019, né, e que a prefeitura deveria começar a providenciar o edital. Então, a gente sabe que um edital para o transporte coletivo, ainda mais numa cidade do porte de Poços de Caldas, não é uma coisa simples que você faz de um dia para o outro, né? Você não faz ali um Ctrl+C, Ctrl+V e vai lá, só muda ali alguns campos ali do edital. Você precisa fazer um estudo, são outras realidades. A última licitação que aconteceu em Poços foi lá no começo da década de 2000, né? Sim, o governo Geraldo Tadeu, né? Finalzinho da gestão do Geraldo, começo da gestão do Paulo Tadeu. Sim. Então, assim, é outra realidade. Completamente né? Então, assim, diferente. precisa fazer um estudo, né? Tanto é que a prefeitura fez aí a contratação dessas empresas para fazer o plano de mobilidade urbana e o próprio edital. Que foi um absurdo o plano, né, João? Muito caro, eu acho que o custo-benefício, pelo menos por enquanto, não valeu a pena, mas de qualquer forma a prefeitura fez a contratação, então você esperava que no mínimo, Albert, tivesse bem subsidiado esse edital. Então, o que eu acho que aconteceu? Aí já é um achismo da minha parte. 2017, Sérgio acabou de assumir, né? Então, o que ele deve ter pensado, ou ali o pessoal da equipe dele deve ter pensado, não, a gente tem coisa muito mais importante para resolver agora. Né? A circular vai ganhar mesmo? Né? Porque assim, eu acho que eles nunca imaginaram que a circular não fosse participar, não iria participar, certame, né? Ou iam vir empresas de fora, ou que tivesse estrutura suficiente para ganhar da circular. Então, não, isso aí a gente vai resolvendo, isso aí depois faz o edital. Aí, levaram com a barriga, né, João, dizer assim. Não vou mexer com isso em 2017, não. Porque eles talvez considerassem que tinham coisas mais importantes naquela ocasião. Tudo bem, não tem problema. Entrou mas 2018, tinha 2018 inteiro para ter feito, né, João? 2018 poderia já começar a vislumbrar também a situação. Não fez nada. Aí eles começaram realmente a tomar providência mesmo. No início de 2019 né? Quando faltava apenas 11 meses para vencer o contrato. Aí a situação já começou a apertar, né? Então, como eu falei agora há pouco, você fazer um edital de licitação de transporte coletivo não é simplesmente você pegar e fazer Ctrl+C, Ctrl+V de outros modelos ou de outras cidades, né? Então, Albert, tudo isso aí tem, logicamente, uma parcela de culpa da atual gestão. Porque se ela tivesse feito em tempo hábil, o que iria acontecer? Ela teria feito o edital com calma, as empresas teriam participado. Se desse algum problema, dava tempo de recorrer. Para refazer. Né? Então a gente está nessa novela aí desde o segundo semestre do ano passado, né? Quando a prefeitura correu ali, né? Fez às pressas o edital para fazer essa licitação. Tanto é, que você bem sabe, já foi cancelada 2 ou 3 vezes o edital. Né? Estava previsto para o dia 26 de novembro, né? Acho que 21 de novembro estava previsto. Aí eles resolveram adiar para dezembro, né? Depois em dezembro também adiou mais uma vez, e o negócio seguiu dessa forma. Então, se tivesse sido feito em tempo hábil, né? Todas essas questões não estariam sendo discutidas agora. Ainda que tivesse a questão da pandemia, que era uma situação totalmente imprevisível. E mesmo com a pandemia, a empresa que tivesse vencido a licitação, se fosse a Circular ou qualquer outra, teria melhores condições, porque como o Albert bem falou agora há pouco aqui, a Circular, por exemplo, ela não pode nem recorrer àquele auxílio lá que o governo federal fez, porque ela se amarra, né? Ela recebe os valores ali para continuar mantendo o salário, mas depois ela se obriga a manter os funcionários mais como é que ela vai manter? 3 meses. Com Ou certeza. seja, ela está assinando o contrato é de 6 meses, né, João? É até 6 meses. Até 6 meses. E um Pode detalhe. acontecer, só para a gente concluir aqui, quando a gente fala que agora fez essa renovação mais uma vez emergencial, quando a gente fala 6 meses, é até 6 meses. Ou seja, se a prefeitura no mês que vem resolver fazer uma nova licitação e alguém ganhar, acabou. Só que eu vou falar uma coisa para você, João. O que saiu hoje em relação ao Tribunal de Contas do Estado e esse imbróglio todo que está envolvendo as empresas, a própria prefeitura, eu acredito que isso aí não vai sair para esse ano também. Tal qual não sairá
o PPP dos pontos turísticos, não vai sair o monotrilho conforme ele prometeu o ano passado com a empresa alemã. Então, que os internautas, que os nossos amigos propaguem isso que a gente tem trazido para vocês, que isso que nós estamos falando aqui, poucos falam na imprensa local de Poços de Caldas. Somente eu e João Gabriel temos a oportunidade de sermos livres, independentes, de trazer a realidade dos fatos e mostrar para vocês o que realmente acontece em Poços de Caldas. Então, acredito que para esse ano, 3 situações complicadíssimas. A PPP do transporte dos espaços públicos de turismo, a Circulare, que é o transporte público, e o monotrilho, que 3 coisas que ele chamou para si e não deu conta de fazer. Robert, quem acompanha os nossos programas aqui no Pautano já deve ter percebido que a gente já falou bem da Circulare várias vezes, porque a gente acha que apesar de todos os problemas, faz um bom trabalho, são de boa qualidade, né? Com certeza. Tem uma série de situações. Mas a empresa não tem culpa nenhuma, né, João? Podem ser melhoradas ao longo do tempo. E a gente também está destacando agora que situações negativas em relação à empresa. Eu vou citar agora 2 notícias que a gente publicou na edição de hoje do jornal, vou falar rapidinho aqui. Uma são que os vereadores de oposição ali estão cobrando a Circular a respeito da redução de linhas durante o período de pandemia. Então, o que eles estão questionando? A prefeitura, a partir do dia 1º de maio, flexibilizou o funcionamento do comércio aqui. E ao longo aí do mês de maio, flexibilizou outros setores. Então, o que está acontecendo? As linhas não estão coincidindo com o horário que esses funcionários trabalham. Então, o que está acontecendo? O funcionário termina ali o horário de expediente dele, chega para pegar um ônibus e não tem. E um outro problema sério que nós estamos trazendo quase semanalmente, e que o Paulo Danilo tem feito aí um trabalho bom nas redes sociais, e que o comitê de enfrentamento ao vírus não está dando a devida atenção, são os idosos, das 10 às 14, e aqueles que precisam utilizar o transporte público para ir no médico no período da manhã. Então é muito complicado, né, João? Essa foi a segunda matéria que eu falei que a gente destacou hoje na edição de hoje do jornal, né? A questão aí dos horários não estarem sendo compatíveis ao funcionamento do comércio, né, que está gerando reclamações, tanto é que os vereadores apresentaram o pedido de informações, e essa questão aí da restrição ao horário de funcionamento dos ônibus para idosos, né? Esse questionamento aí foi feito pelo Paulo Eustáquio num pedido de informações à parte, né? E nesse outro pedido de informações aí que eu estou falando aí sobre a incompatibilidade de funcionamento de horários, os vereadores lá também questionaram qual foi a motivação da prefeitura ter feito a restrição, sendo que o Estatuto do Idoso libera o funcionamento. No segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre a inauguração da ET lá no Cascata das Antas e as matérias, as notinhas do Pautando. Já. Dentro de 30 segundos retornaremos com o Pautando. Nós aqui do Posto Pampa acreditamos que isso tudo vai passar e sabemos que agora, mais do que nunca, é preciso que cada um de nós faça a sua parte para a recuperação da economia. Por isso, é essencial que você valorize o comércio da nossa cidade e consuma produtos e serviços oferecidos aqui onde a gente mora. Quando o dinheiro circula aqui, ajudamos na criação de novos empregos e todos saem beneficiados, incluindo você e sua família. Posto Pampa, junto de você a todo momento. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, agora em novo endereço, Capitão Quinzinho de Junqueira, número 67. Centro de Poços de Caldas, subida do Posto lado Barbudo. de São Benedito, subindo a rua do Posto Barbudo. Aquele que quiser fazer seu anúncio no Jornal dos Negócios, continua da mesma forma como nos anos anteriores. E agora, mais uma opção para que os nossos internautas tenham oportunidade de ler. É através da ferramenta online, né, João? É isso aí, o Jornal dos Negócios, quem quiser enviar seu anúncio aí pode ser pelo WhatsApp, né, o 35 99173 4224, tem um telefone fixo também 3722 2560 e tem Facebook, tem Instagram, pode mandar por vários canais, aí tem o nosso e-mail também, então tem como fazer o anúncio de várias formas e também presencialmente aqui na nossa nova sede. Vamos falar um pouco mais agora das matérias, das notícias do Pautando, João? Vamos lá, Albert. A matéria de ontem do Jornal da Cidade, a manchete foi a seguinte: Receita Federal Impostos de Caldas destrói R$200 mil
em mercadorias. Então foram mercadorias aí apreendidas ao longo do ano passado em várias operações que a Receita Federal realizou aqui em Poços, muitas em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Estadual, né? Com a Polícia Rodoviária Federal. Muitas também. mercadorias dessas foram doadas para as entidades, né, João? Também Isso aí é foram. só o que sobrou que não conseguiu. Isso aqui, na verdade, essas mercadorias aqui que a Receita destruiu, cerca de R$200 mil avaliadas, né? Ela alega que são mercadorias pirateadas, né? Contrabandeadas. Que não dá para vender no mercado pelas entidades, né, João? Você repassar, até porque algumas delas oferecem risco à saúde As das crianças, pessoas, né? principalmente, né, João? Então, Albert, eu queria também destacar aqui uma notícia da edição de ontem do jornal, é a seguinte, ó, com 6 casos confirmados em um dia, Poços chega a 80 pacientes positivos. Então, são dados de terça-feira, a gente está repercutindo no jornal de quarta, e eu queria destacar uma seguinte situação, Albert. Algumas pessoas, elas criticam o fato de estar se destacando a quantidade de casos confirmados, e na cabeça da pessoa você tem que fazer a seguinte conta, nos números aqui de terça eram os seguintes, 80 casos confirmados e 59 pacientes recuperados. Então, o que eles queriam que se fizesse ali? A subtração. A subtração de 80 né? menos 59. Né? Não é bem assim, né? E fosse esse o número de casos reais. Não. É o número de casos atuais, mas você tem que contabilizar no todo. No todo, né? com Porque certeza. se você fizer isso aí da forma como a pessoa defende, você vai estar mascarando a situação. Sem dúvida. Né? A gente sabe que tem muita gente que se recupera, né? Então a gente não é uma conta simplesmente de subtração. Né? De forma alguma. E uma notícia que eu tive hoje também no período da tarde, em relação ao enfrentamento ao vírus, João, o hospital de campanha parece-me que inaugurará em 25 ou 24 de junho desse mês, ficando disponível, se não me engano, 10 ou 12 leitos, com 2 em cada leito. Então vai ser uma oportunidade, caso haja necessidade. Esperamos que esses números aí, hoje está em torno de 12,7 a frequência de pessoas nas UTIs. Ontem estava 14. 14. Tinha subido um pouquinho. Aumentado um pouquinho. Na verdade, só te cortando, Albert, desde quando a Prefeitura começou a divulgar aí a taxa de ocupação de leitos de UTI, começou ali em torno de 12, depois ficou ali 2 ou 3 dias em 12, depois pulou para 17, e agora caiu depois para 14. Caiu para 12 e agora subiu para 14. Então, por que tem essa variação? Porque as pessoas saem da UTI. Sai, com certeza. Né? Inclusive, essa semana, a própria página do Jornal da Cidade, né, João, colocou lá um vídeo de um morador de Poços de Caldas que foi... recebeu alta no Santa Lúcia, no né? Santa Lúcia, e a gente fica muito feliz. E uma boa notícia também, né, João? Está sendo testado novas vacinas aí, tanto no Brasil quanto na Inglaterra, para o enfrentamento do vírus. Né? É isso aí. Eu queria destacar uma notícia da edição de ontem também, que é muito importante, principalmente para o social da Caldense. Caldense aproveita a pandemia para fazer melhorias estruturais na sede. Então a Caldense está promovendo aí uma série de melhorias, está fazendo uma nova academia de ginástica, está aumentando ela, né? Arrumando ali a questão das piscinas, saunas. E o detalhe, né? A mensalidade esse mês R$215. Baixou 215. R$75 em relação estava aos 290, depois né? 270, 250 e 215. Bacana. Né? Parabéns. Então pelo menos a Caldense está tendo essa sensibilidade. Eu acredito que se vai permanecer mais um mês aí fechado, acredito que deva chegar nos 190 no mês de julho, porque os gastos diminuíram muito ali na Associação Atlética. Foi o que a Caldense alegou realmente. Né? Houve uma queda muito grande no consumo de água, no consumo de energia elétrica. Material de limpeza, tudo, né? Parou, Parece-me que ela colocou alguns despesas, funcionários também naquele plano emergencial do governo também, Sim. pagando parte do salário. Não tenho essa informação corretamente, eu ouvi falar, mas se realmente fez, ajuda muito na manutenção da parte do sócio ter que pagar mensalmente. E pelo menos, Albert, a Caldense dá uma resposta aí para aqueles associados, né, que estavam querendo que reduzisse o valor. Está reduzindo gradativamente, né, João? É o que a gente já falou, né? Não dá para não pagar de forma a taxa de alguma. manutenção, porque senão você quebra o clube e o sócio a despesa depois, caso quebre, vai ter que ratear entre todos. Exatamente. Mais alguma matéria de ontem? Eu queria só depois destacar aqui uma última notícia de ontem rapidamente. A vereadora Cissa, ela apresentou ali também uma série de argumentação assim, sobre o fato da prefeitura não estar pagando, né, ou não pagar integralmente as horas extras do mês passado. Aquilo que a gente lutou muito aqui a semana passada, falamos, e a desmotivação perante o servidor público foi muito grande. E enaltecer também o Marcelo Heitor também. Hoje eu estava acompanhando algumas resenhas lá da Câmara de ontem, ele também assinou junto com o Paulo Danilo a solicitação de mudar o horário para os idosos. Então, parabéns também ao Marcelo Heitor, parabéns à Cissa, e aquilo que a gente sempre coloca, a gente sempre cobra para que as coisas aconteçam de uma melhor maneira para a população. Né, isso o Marcelo Heitor ele sempre apresenta umas demandas bem pontuais aí, e ele tem assim, uma atuação bem interessante como vereador, vereador de primeiro mandato, né?
Eu acho assim que... É o famoso mineiro, né? Trabalha quieto, né? Trabalha mas quietinho. assim, ele assim, você vê que ele não apresenta demandas ali para aparecer. Não, né? ele faz conforme ali a necessidade. O trabalho mesmo, dele ali. Eu acho assim que ele é um vereador assim que dos novatos foi um dos que melhor saiu, viu, Albert? É verdade. Agora, a edição de hoje, quinta-feira, até vou antecipar aqui um assunto que o Albert mencionou. Estação de tratamento de esgoto será inaugurada após mais de 20 anos de espera, né, Albert? Começou-se ali em 1997, ali o embrião ali das conversas na gestão do Geraldo, depois avançou na gestão do Paulo Só sei que Tadeu. na gestão do Geraldo começou a cobrar a taxa de esgoto, isso aí eu lembro certinho. Né? Mas sem a ET na época. Então foram 23 anos aí sendo cobrada a taxa de esgoto e agora está sendo inaugurada, até que enfim, né? Finalmente, né? Finalmente, né? Essa, na verdade... E vai chover hoje, João. Acho que vai esfriar bastante, né? Parece que o prefeito... parece que ela andou elogiando os prefeitos anteriores. Poxa, tá saindo do pedestal. Isso no pautando, achei estranho. Tá no pautando mesmo, é verdade. A gente vai falar daqui a pouquinho. Já a gente vai falar sobre isso. Mas aqui, só pra gente encerrar essa questão aqui da ET, o Albert, é uma novela, né? Vamos dizer assim também, né? 23 Tem várias anos, novelas aqui em Poços, que teve também problemas aí com empreiteiros que venceram quebraram. A empreiteira deixou de cumprir o Caixa Econômica criou caso por conta do repasse. Eu acompanhei bem isso aí, João. O DEMAI teve que assumir agora nessa gestão do Sérgio aí as obras, senão o negócio não ia sair. Não ia sair de jeito nenhum. Então, finalmente saiu, né? Então, Poços de Caldas vai ter 100% do esgoto tratado, né? Coletado não, tratado, né, João? Tratado. Coletado está devendo muito ainda. Tratamento de esgoto. E é uma das poucas cidades do Brasil, né? Sem dúvida. Que tem o tratamento de esgoto. Eu acredito que das 5.550 municípios, acho que não deve ter 150 no Brasil que tenham estação de tratamento de esgoto. E saneamento básico, Albert, é uma questão de saúde pública. Saúde pública, a gente claro, acha sem dúvida. Que saneamento é simplesmente você abrir a torneira, tomar banho, lavar uma louça. E custa caro para chegar essa água para você tomar banho, viu? Exatamente, custa quanto caro. É difícil, Custa caro. Então, saneamento é uma questão de saúde pública, porque a gente sabe que várias doenças também através da água, né? Sem dúvida, principalmente através da água. Principalmente através da água. Agora, uma notícia aqui que eu queria destacar da edição de hoje, importante, antes da gente entrar no pautando, é a seguinte, falso agente de endemias tenta entrar na casa de universitário. Então, uma moça lá, uma jovem de 22 anos, lá no Santa Rosália, né? Ela estava na casa dela, tocou a campainha e a pessoa chegou lá dizendo assim que era agente de endemias, que ele queria ver a situação da dengue na casa dela, e ela estranhou, porque ele não estava de uniforme, não estava com crachá, né? E quando ela deu de ameaçar fechar a porta, ele meio que forçou a porta para entrar, e ela falou assim, mas me apresenta aí uma identificação. Aí ele não apresentou, aí ela conseguiu fechar a porta. De imediato, ela fez a denúncia na prefeitura. Né? Que sirva de exemplo, né, João, para todos os munícipes de Poços de Caldas tomarem cuidado, principalmente nesse momento que as coisas estão afloradas aí, em virtude desse problema do vírus, as pessoas ficam vulneráveis em virtude de outros miliantes utilizarem desse espaço para poder adentrar nas suas residências. É que acontece a seguinte situação, Albert, não são todas as casas, por exemplo, que tem interfone. Né? Então, você muitas vezes é obrigado tem que ir lá no portão, aí no portão abrir e dar de cara para a pessoa. Né? E aí você é surpreendido por uma situação desse tipo. Né? Então, eu imagino que deva ter sido isso aí que aconteceu com a moça. Verdade. Eu queria destacar aqui, só para a gente encerrar essa edição aqui, o Albert, as termas, Antônio Carlos, né, voltou aí a funcionar de forma parcial, né, alguns atendimentos. Remotamente, né, vamos dizer assim, né? Tá ali, por enquanto, ainda alguns serviços. Ainda bem, né? Falavam que ia até fechar as termas, né? Os rumores que existiam, né, que talvez nem voltasse pela Codemig, mas ainda bem que voltou. A parte ali de sauna, piscina e academia, por exemplo, está inativa, né? Justamente por conta dessa questão, ou seja, não se abriu academia em lugar nenhum, não vai abrir lá das termas, né? E a sauna e a piscina também aí podem ser propagadores aí do vírus, né? Então realmente aí a Codenge, né, agora, né? Não é Codemig, agora é Codenge. É Codenge, né? E é Codenge que tem o presidente Poços Caldense, né, Albert, que falou assim que as termas só servem para dar banho em Paulista, né? E agora não dá para dar banho nem em Paulista, né? Porque não está vindo turista, de forma alguma, né? É interessante. Então o custo agora ficou alto para ele. O custo ficou alto e agora ele vai ter que assumir. Pautando de hoje? Vamos lá. De hoje não, de ontem, né? Vamos lá. A primeira notinha é a seguinte, deu entrada ontem no caso terça-feira, na Câmara Municipal, a mensagem do Executivo contendo o projeto de lei que altera disposições sobre o Estatuto do Magistério, sobre a jornada de trabalho e as atividades extraclasse dos profissionais da rede municipal de ensino. A proposta prevê a alteração do local onde o profissional do magistério poderá cumprir as atividades extraclasse. O objetivo é adaptar a legislação ao período de pandemia
aqui em Poços de Caldas. Então, né, simplesmente aí, adequação, né? adequando aí o horário, ou seja, para o professor trabalhar em casa. Com né? certeza. A próxima notinha é respostas. O Executivo encaminhou à Câmara Municipal resposta a 20 requerimentos que haviam sido encaminhados pelos vereadores. Né? Finalmente, né, Albert? Puxa vida, hein? Vai chover, choveu ontem, é verdade. Choveu ontem. A próxima é retomada. A Câmara Municipal retomou ontem, né, mais uma vez na terça-feira, as sessões ordinárias presenciais. Além do uso de máscaras e das demais medidas de proteção, o que chamou a atenção foi a nova disposição dos vereadores no plenário com um maior distanciamento físico entre eles. Então a gente observou ali na sessão de terça-feira que eu acho que colocaram uma nova bancada ali, né? Para distribuir aumentar o espaço, melhor ali o distanciamento. Ficou legal, bacana, né? Pode até ser depois ficar para o futuro com certeza, essa nova né? disposição. Porque, vamos dizer sinceramente, a presença de público é tão diminuta, né, João, que se tiver o espaço mais espaçado dos vereadores, é até bom. Próxima notinha é restrição, além de questionamentos já feitos pelos vereadores anteriormente, o Conselho Municipal do Idoso agora encaminhou ofício à Câmara questionando a restrição imposta pelo Executivo sobre a gratuidade no transporte coletivo à pessoa idosa. Segundo o Conselho, o Decreto Municipal 13.312 de 2020, aparentemente contraria dispositivo da Lei Federal 10.741, que é o Estatuto do Idoso. O Conselho quer que a Câmara Municipal interceda ao Executivo visando a flexibilização no horário da concessão da gratuidade. Foi o que a gente falou. Acabamos de falar. O grande problema ali é que tem muitos idosos que precisam fazer consultas aí e os horários não batem com a restrição imposta pela Prefeitura. A última notinha do pautano é adiamento. A ida do secretário municipal de saúde, Carlos Mosconi, na tarde de ontem à Câmara, né, ontem mais uma vez terça-feira, foi adiada porque ele não poderia ficar tempo suficiente para ser sabatinado pelos vereadores. Então, uma nova data será agendada. O Mosconi parece que poderia ficar só entre 5h30 e 6h30, ou 5 e geralmente 6h30, o secretário então, de saúde, quando vai, fica pelo menos umas 2h30. Aí os vereadores acharam por melhor bem uma nova data. marcar uma nova data sem ele restrição de horário. É importante salientar que toda vez que o secretário de saúde vai, o secretário de finanças também, o secretário da fazenda, então o tempo é bem maior, né, João? Você tem que ter tempo ali para você fazer as perguntas pertinentes, né, Albert? Pautando de quinta-feira de hoje, a Escola Municipal Washington Luiz, no bairro Santa Ângela, iniciou reforma antes da pandemia. No entanto, pais de alunos estão preocupados porque, mesmo sem aulas, a obra está parada e eles não foram informados sobre o motivo, apenas que a intervenção não tem previsão de ser retomada. Caso a Prefeitura decidisse pela volta às aulas presenciais nesse momento, os alunos não teriam condições de utilizar as dependências da unidade, sendo necessário o remanejamento dos estudantes para outro espaço ou ainda a manutenção das teleaulas. Então, a Escola Washington Luiz ali no Santa Ângela, municipal, a escola municipal, o pessoal está preocupado porque começou razão, essa obra, parou, provavelmente... Eu passei lá hoje, no período da tarde, também tudo parado, não vi nada em relação à obra. E é preocupante mesmo. Provavelmente é uma questão de falta de recursos. Com certeza. Mais uma vez, né, João? Mais uma vez, né? E isso que o prefeito disse, né? Sequência, só iniciaria uma obra vezes, se tivesse recurso em caixa. Falou mais um bordão dele. Repetidamente, né, durante a campanha. A obra só começa se tiver dinheiro em caixa. Você poderia até ser que tivesse, né? Mas agora não tem mais. Não tem né? mais. A próxima notinha é PSD. Conforme vinha sendo especulado nas últimas semanas, o PSD acabou passando por mudanças no comando de sua comissão provisória e acabou sendo assumido por aliados do vice-prefeito Flávio Faria, da Rede, né, que pretende utilizar o partido para ganhar tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral gratuita e em uma eventual pré-candidatura do grupo à prefeitura. Foi o que a gente já falou várias vezes aqui, né? Então ele teve aquela tentativa de tomada do partido, agora foi concretizado porque saiu publicado lá pela Justiça Eleitoral a comissão provisória. E a próxima notinha é justamente essa, comissão provisória. O presidente é Matheus Lopes Reis, que até pouco tempo atrás estava ocupando um cargo comissionado na estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Está tudo ligado, né, João? Tendo Jaime Geraldo Neto como vice, Augusto de Paula Barbosa como secretário-geral, outro que estava também ocupando um cargo ali na SEDET, né? Rafael de Faria como primeiro tesoureiro, não sei se tem parentesco ali com o Flávio, né? Porque Faria, né? Rafael de Faria, Flávio de Faria, né? Então, não sei. E Joelma Lopes como segunda tesoureira. Os nomes já foram confirmados pela Justiça Eleitoral. Mais uma vez, a gente está vendo aí uma movimentação política na cidade. Não é diferente de outros partidos e desejar boa sorte ao PSD também, caso ele venha disputar as eleições em outubro ou até mesmo dia 6 de dezembro. Apesar desse tom crítico aqui que a gente comentou essa nota, Albert, isso aqui o pessoal tem que entender que é uma situação absolutamente normal. Normal, claro. Ainda que não seja o ideal, o mais adequado, mas é normal porque é assim que funciona, infelizmente ou felizmente, né? Então, os diretórios estaduais, né,
atendendo a seus interesses, eles destituem uma comissão com a maior facilidade, ainda mais se for uma comissão provisória. Ainda mais o presidente que era o Popó, né, que na próxima a próxima você notinha, aí, né? Com isso, o grupo de Felipe Mesquita de Paulo, Popó, que até então comandava o partido, deverá deixar a legenda. Eu acho que não vai ter não vai ter clima para continuar. Ele foi candidato a vice-prefeito junto com a Regina Cioff. Pelo próprio PSD. Pelo próprio PSD e com certeza ele está saindo fora agora, né, gente? Última notinha do Pautano, como poucas vezes se viu no mandato, o prefeito Sérgio Azevedo, em release de divulgação sobre a inauguração da ET 1, reconheceu o esforço de todos os prefeitos anteriores a ele na busca pela concretização do projeto, que levou mais de 20 anos para sair do papel. Robert, agora... Vou parabenizar o Sérgio, porque saiu do pedestal para elogiar os outros prefeitos. Até que enfim, né, Sérgio? Você não é o Rei Sol, jamais será. Você é apenas um que chegou aqui em 1992 e, com certeza, fez a sua parte agora corretamente. Enalteceu a todos, desde Geraldo Tadeu, passando pelo Paulo, Sebastião Navarro, Paulo César Silva, Heloísio do Carmo Lourenço e você agora. Então, temos que parabenizar, sim. Agora, eu não sei se esse elogio que o Sérgio fez, Albert, foi realmente assim, né, calçou, como diz a sandália da humildade. Sandálias da humildade. E reconheceu, né, o valor de todos os outros que passaram por ele, ou ele fez isso aí para destacar o próprio Paulinho Corominas, que foi um dos ex-prefeitos. Com certeza. Que atualmente é o diretor do DEMAI e secretário de Serviço Público. Vamos acreditar que ele tenha vestido a sandália da humildade. Eu prefiro que seja... Se não for, a gente vai descobrir humildade, também, né? Sandálias da humildade. Que seja isso. Quero enaltecer também que amanhã, dia 5 de junho, lá nas dependências da escola José Mahmoud Hassan, acontecerá um movimento daquela escola de arrecadação de alimentos para os alunos daquela instituição que estão em dificuldades de ter o seu alimento diário. Então, quero enaltecer aqui o trabalho da diretora, de todo o corpo docente daquela escola, João José Mahmoud Hassan, lá no Vila Rica, e que as pessoas que estiverem nos assistindo, que forem ali daquela região, ou ao mesmo também não for da região do Vila Rica, da zona oeste da cidade, leve lá 1, 2, 3 quilos de alimento não perecível, porque ajudará muito as nossas crianças que, infelizmente, o prefeito, em vez de transferir os recursos da merenda escolar para as entidades, para as escolas fazer a alimentação das nossas crianças, infelizmente não está se fazendo. Então, as escolas, tal qual o Sérgio Pacheco e outras que fizeram recentemente, estão trabalhando com esse intuito de arrecadar alimentos para as nossas crianças. É isso aí. Encerramos a edição de quinta-feira do Pautão, só reforçando assim que a maioria dos assuntos que a gente comenta aqui, né, Albert, no nosso programa, podem ser já lidos antecipadamente no Jornal da Cidade. Né? A assinatura é muito barata, a assinatura digital é apenas R$30 pelo trimestre, né? Ou seja, você paga R$30 por 3 meses de jornal, todo dia no seu WhatsApp ou no e-mail. Quero deixar aqui um grande abraço ao meu amigo de fé, irmão camarada, vamos dizer assim, daquela música de Roberto e Erasmo, Tarcísio Loyola, que está fazendo aí algumas intervenções de saúde. Esperamos que ele possa recuperar o mais breve possível e que possa estar no nosso aí convívio mais rápido para que a gente tenhamos aí a oportunidade de ouvir histórias e mais histórias do nosso grande amigo Tarcisão. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado, um excelente final de semana e até terça-feira com o Pautando, às 20 horas, ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade.